Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. A gente hoje vai avançar no nosso conteúdo de geografia, tá certo? A aula de hoje, corta para a tela. A gente vai conhecer o modo de viver, trabalhar e produzir na cidade e no campo. A gente vai contextualizar a paisagem urbana e a paisagem rural, tá certo? Volta para mim. A aula de hoje, a gente inicia essa aula pedindo para que vocês observem, toca para a tela, essa figura aí. Vocês conseguem observar que existem dois contrastes nessa figura aí. Vocês conseguem observar que as paisagens compostas nessa figura são iguais? Volta para mim. Elas são diferentes, há características que você consegue perceber que o modo de viver, o modo de trabalhar são iguais, são diferentes. E aí, professor, como a gente vai ver aí o modo de viver na cidade e o modo de viver na zona rural? Então é isso que a gente vai aprender hoje, tá certo? E tanto esse sentido que a gente vê na figura anterior, deixa eu voltar aqui para a figura anterior, que a gente consegue ver a cidade e o campo e a zona rural, todas elas, toda a paisagem que a gente viu na figura anterior, ela é fruto da produção do ser humano. Volta para mim. E essa produção do ser humano, a gente atribui ao meio do trabalho. Então, é o trabalho que é realizado pelo homem que produz, que faz o modo de viver, o modo de construir a vida e o modo de trabalhar na cidade e no campo, tá certo? Então, o espaço geográfico ele está em constante transformação e as paisagens são resultado desse trabalho, do trabalho humano que faz com que se produza de forma diferente na cidade, como também na zona rural, no campo. Beleza? Então, passa para a tela. Então, professor, o que seria paisagem rural? A paisagem rural, por exemplo, possui características bem peculiares, bem pontuais nesse quesito aí, se a gente comparar com a paisagem urbana, paisagem cidade. Então, professor, qual que seria a paisagem rural? A gente pode apontar o predomínio de áreas verdes, árvores, pode ter árvore, sim, pode ter vegetação, um tipo de agricultura presente, sim, professor, pode ser milho, corta para mim? Pode ser milho, pode ser feijão, pode ser algum tipo de cereais, pode ser algum tipo de verdura. Então a agricultura também vai ser um ponto para a gente acrescentar na paisagem rural, tá certo? Pode incluir também a fauna, alguns tipos de animais, como animais silvestres, por exemplo, raposa. Também pode aparecer alguns tipos de aves, como também os animais domesticáveis, como a pecuária, o gado, a avicultura, o frango, a galinha e outros tipos de produção, né? de criação de animais. Então, na paisagem rural, pode apresentar elementos da fauna silvestre, como também a domesticada. E também a aglomeração de pessoas é menor. Corta para a tela. Então, se a gente for reparar, a aglomeração de pessoas é muito menor do que seria no centro urbano, na cidade, no caso, na zona urbana, tá certo? Então, a paisagem que vai ser muito característica da zona rural são essas. A gente está vendo aí a criação na primeira figura que vocês estão observando, a gente está vendo gado, a gente está vendo um pasto, casas lá no fundo. Na outra, a gente vê aí a questão da terra, estradas de terras, a presença do verde é muito mais perceptível do que na zona rural. A gente vê aqui a agricultura que vai estar presente, a figura do homem do campo, o modo de viver do homem do campo é bem diferente do que seria na zona rural. Volta para mim. E aí, professor, a gente já conseguiu observar alguns elementos da paisagem rural
vamos agora observar o que seria, qual o contexto que se alimenta na paisagem urbana, tá certo? Bota para a tela. Então, quais seriam as características principais da paisagem urbana? A paisagem urbana, a gente vai se destacar as edificações. Bota para mim. As edificações podem ser os prédios, as avenidas, os fixos, que a gente chama as coisas mais concretas, um amontoado de concreto que existe dentro dos centros urbanos, tá certo? Volta para a tela. Então a gente pode perceber também os fluxos, que seria o processo de trânsito, seja ela por veículos, seja ela por pessoas. E isso também vai ser uma característica para a gente apontar a concentração de pessoas. Se na paisagem rural a gente vai ter menos concentração de pessoas, na paisagem urbana, na cidade, a gente vai ter a maior concentração, tá certo? Outro ponto da paisagem urbana são as relações comerciais. Os centros comerciais vão se destacar na zona urbana, nas cidades. Então, por exemplo, os centros, o bairro central da sua cidade é onde ele concentra maior diversidade de atividades ligadas ao comércio, tá certo? E também a gente pode citar as poluições, seja na poluição visual, volta para mim, na poluição visual, característico geralmente pelos outdoors, pelas placas que existem dentro da sua cidade, nas maiores avenidas, nos centros comerciais que existem. E isso vai ser um ponto característico também das regiões urbanas, das paisagens urbanas também. E também o barulho vai ser muito característico. A poluição sonora. A poluição sonora vai ser outro ponto para a gente abordar dentro dos centros urbanos. É muito comum. Se você for Recife, e se você for do interior da cidade, a cidade do Recife, como uma metrópole maior, uma cidade muito maior, o barulho de carros, veículos, buzinas, gente falando, comércio, então tudo isso faz parte também desse contexto de poluição sonora, tá certo? E também nos centros urbanos a gente vai ter essas disparidades entre áreas concentração de pessoas e áreas também onde a gente vai encontrar indústrias, comércios. Então a paisagem urbana ela vai ser muito mais diversificada do que a paisagem rural, tá certo? Vamos avançar, corta para a tela. Então vocês conseguem ver aí diversas imagens que representam um pouquinho da paisagem urbana, tá certo? A gente tem a primeira aí no canto, a gente tá vendo aí a cidade do Recife, o centro histórico, o bairro do Recife, onde a cidade surgiu. A gente tá vendo aí onde existe também áreas de outdoors, isso geralmente em Caruaru. Tem muito característico isso na cidade de Caruaru, os outdoors próximos dos morros. A gente está vendo aí a cidade de Poção, no interior do estado. Isso também característico uma paisagem urbana, tá, gente? Seja ela cidade pequena, seja ela cidade mega, a característica desse sentido cidade vem do urbano. E a gente está vendo aqui a Rua da Imperatriz, que é uma das ruas mais movimentadas do centro do Recife. Volta para mim. Então essas paisagens são um contexto, são muito característicos da paisagem urbana, da paisagem que a gente vivencia na cidade, tá certo? E a paisagem urbana está em cada vez mais procurado se inserir nos ambientes mais um pouquinho no sentido do verde. As cidades hoje têm conversado, têm se dialogado para buscar soluções para inserir nesse mar de concreto áreas verdes. E essas áreas verdes, como parques, praças, corta para a tela, como parques e praças, elas auxiliam bastante tanto na qualidade de vida das pessoas, como também ajuda a amenizar a temperatura na cidade, tá certo? E além de ajuda também, de certa forma, a diversificar tanto a flora, a fauna nas áreas urbanas, tá certo? Então, volta para mim. Então, nossa aula, a gente compreendeu um pouquinho disso, das paisagens urbanas, da paisagem rural. Vamos para a tela aqui? Esse é um exemplo também da cidade do Recife, que mostra a busca cada vez mais por parques
e áreas verdes na cidade, tá certo? Volta para mim. Então, a nossa aula de hoje a gente viu isso, as paisagens urbanas, as paisagens rurais, como modo de viver, como modo de trabalhar, e elas são fundamentais para a gente dinamizar nosso espaço geográfico. Tá certo? Um obrigado e até a próxima aula.